hoje a gente veio falar sobre impressionismo. Para a gente falar sobre impressionismo, e aí eu tô incluindo o impressionismo no nosso conteúdo, exatamente porque o nosso tema, como vocês já puderam ver na outra aula, é a fotografia, né? E o movimento impressionista, ele surge mais ou menos no período da fotografia. A fotografia vai surgir ali meados do século XIX, o impressionismo vai começar a aparecer e ganhar força mais pro final desse mesmo século. Então, antes da gente falar sobre impressionismo ou qualquer outra coisa, é importante vocês pensarem que nenhum movimento dentro da história da arte, ele é estanque. Estanque no sentido, como assim, professora? Estanque. Eu falo estanque no sentido de começa um, começa um, acaba outro, começa um, acaba outro, começa um. Esses movimentos, eles costumam ser fluidos. Então, geralmente, um movimento acaba contrapondo o outro. Por exemplo, se a gente pega aquelas pinturas da Idade Média, né? O que a gente tem na Idade Média? Na Idade Média, a gente tem pinturas que elas não têm a técnica da profundidade, a técnica da tridimensionalidade. Como vocês sabem, a tridimensionalidade ela é constituída de altura, largura e profundidade. Na Idade Média, a gente percebe isso muito pouco, mas pro finalzinho da Idade Média que a gente vai começar a ver alguma ideia muito próxima disso. Mas é no Renascimento que essa técnica realmente se desenvolve. E aí eles começam a fazer algo que é muito parecido com o que a gente tem dentro da nossa câmera. Da câmera que você tem em casa, do celular que você tem. Essa imagem cônica, quando os objetos diminuem à medida em que se afastam do nosso olhar. Qual foi a sacada deles? A sacada deles foi simplesmente fazer com que os objetos diminuíssem dentro da pintura, diminuindo os objetos para que eles dessem a ideia de profundidade. E tudo isso dentro do Renascimento era feito de uma forma muito equilibrada, muito centralizada, né? A história da arte dentro da pintura, ela vai se seguindo um pouco dentro desse lugar. Em alguns momentos a gente vai ter uma paleta de cor mais escura, a gente vai ter uma coisa mais exagerada, depois a gente vai para uma coisa mais clara, mas vai ficar tudo mais ou menos nesse lugar. E aí surge a fotografia, né? A fotografia é uma técnica que a princípio é a captação da imagem, né, na frente daquela caixa gigantesca, e isso vai começar a transformar a maneira como os artistas percebem a realidade. E aí os artistas, motivados por essa transformação, começaram a pintar fora dos ateliês. Isso, gente, é uma inovação única. Pela primeira vez dentro da história, a gente tem um grupo grande de artistas que se mobiliza para pintar fora dos ateliês. E principalmente, não só pintar fora dos ateliês, mas começar uma pesquisa que também é uma pesquisa da fotografia e é uma pesquisa que vai se desenvolver mais à frente, porque no início a fotografia era só preto e branco, não é? Então, o que vai começar a despertar nesses artistas? A pesquisa da cor, a mudança da palheta. A palheta, né, é as cores que são usadas para pintura. Se você pegar, por exemplo, uma pintura, como eu já falei, do Renascimento, você vai ver as cores muito bem separadas dentro da pintura. Quando você pega uma pintura do impressionismo,
Isso já não existe mais. Eles não se preocupam mais em representar o objeto propriamente. Eles já estão interessados em outra coisa, eles querem saber da cor, porque eles estão pintando fora dos ateliês, então eles querem pintar como que é aquela paisagem 8 horas da manhã, como é que é aquela paisagem 2 horas da tarde e como é que é aquela paisagem quando está anoitecendo. Porque se a gente perceber, a gente tem essa nuance de luz. Como vocês também já devem saber, a luz, ela só existe, né? Aliás, a cor, ela só existe porque existe luz. Se não houver luz, não vai existir cor. E isso começa a ficar impresso nos quadros, nas pinturas. Mas aí vamos voltar para o Courbet, né? O Courbet, nessa pintura aqui, a gente vai perceber o quê? Uma linha do horizonte suspensa, duas personagens à frente dessa pintura, em posições completamente despojadas, uma tá dormindo ali quase babando, né, professora? Ela tá dormindo ali quase babando, faltava só o pintor botar uma baba ali, que ela tá bem tranquilona, parece que elas acabaram de almoçar e decidiram deitar ali embaixo da árvore. A árvore, ela tem uma coisa muito interessante nessa pintura, porque parece que cada folha tem uma coloração diferente. Para vocês perceberem como é que o artista começa a dar importância à existência da luz. Porque você pensa, o camarada pintava sempre dentro do ateliê, um lugar fechado com uma luz controlada. E muitas das vezes essa luz, ela era uma luz projetada, imaginada. A gente vai ver isso muito, por exemplo, no barroco. No barroco, o movimento barroco, a gente tem uma luz que está o tempo todo projetada. E todas essas pinturas eram feitas aonde? Dentro do ateliê. Agora não, agora dentro do impressionismo o artista vai pintar fora. E ele começa a observar a realidade, querendo pintar a realidade como ela é, exatamente como ela se apresenta e no momento em que ela acontece. Porque se pinta aquilo 8 horas da manhã, vai ser diferente de 2 horas da tarde, porque a luz vai mudar. Então a relação da pintura com a cor, ela se transforma nesse momento. Porque a cor, ela agora vai estar intimamente influenciada pela luz. Portanto, já não é mais aquela imagem que a gente tem na nossa cabeça. É aquilo que o artista está vendo naquele momento. E aí pensa comigo, a luz, durante o dia, ela muda muito rápido, né? Se essa luz muda muito rápido, eu vou demorar 3 dias para pintar um negócio que eu vi 8 horas da manhã. Eu vou pintar rápido. E aí essa pintura rápida, o objeto, que aí quando eu falo objeto, gente, é a árvore, é uma pessoa que está ali. Os artistas, eles já não vão dar mais tanta importância para isso. Eles já vão ter um olhar diferente para esse, entendeu? Para esse objeto. E já não vão ter mais tanta preocupação em representá-lo com aquela forma bonitinha, perfeita. Não. Porque vai pintar rápido. E essa pincelada curta e rápida que vai se tornar uma característica do impressionismo. Muito de perto parecem borrões, mas de longe você consegue perceber como é que essa pintura se compõe. O que a gente começa a perceber nesse movimento? A mistura de cor e o estudo das cores complementares. O impressionismo, ele começa a quebrar a forma e ele começa a expandir isso com luminosidade, com cor. Talvez um dos precursores do impressionismo vai vir Edouard Manet. Manet, ele tem uma pintura. Nessa pintura nós temos uma mulher nua num jardim, junto com 2 homens,
né? E eles não se posicionam no centro da imagem diretamente, né? E ali você tem uma briga mental, tem uma imagem lá no fundo que te puxa o tempo todo, parece que tem uma outra pessoa lá no fundo, num lago ou alguma coisa do gênero. Ele se dispõe num determinado ponto do espaço, mas para o nosso canto tem alguns objetos ali, parecem frutas, alguma coisa assim. E essas pessoas que estão ali, elas têm a mesma luminosidade e a mesma importância das árvores, do chão, de tudo. Nesse momento, todos os objetos da composição começam a ganhar a mesma importância, porque não se fala mais de dar, né, aquele foco, não, acabou. Agora tudo começa a ter a mesma importância, a mesma luminosidade. Então, a fotografia nesse momento, ela é crucial para que os artistas comecem a encontrar um outro caminho, um caminho diferente, para realizar as suas pinturas. E também o impressionismo, ele marca, né? E aí são impressões particulares, mas ele marca muito esse momento da Idade Moderna. Ele já anuncia uma transformação severa dentro da pintura, que a gente vai ver mais tarde. E aí a gente tem aqui várias outras pinturas para a gente poder perceber como que essa evolução ela vai acontecendo. O que eu também quero ressaltar não é a gente classificar o que é bonito, o que é feio, o que... Ai, professora, isso é borrado. Ai, professora, isso tá feio. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É um momento, um tempo, um marco na história. Porque naquele momento da história, a gente vai ter uma transformação social absurda. Começa a Revolução Industrial, fábricas, galpões fechados, pessoas trabalhando ali dentro, criança, velho, todo mundo junto, no meio de uma fumaça. Tudo começa a ser produzido em série, não é mais artesanal, já é mais em série. Então, a Paris que era, ela começa a se tornar mais urbana. Todo o foco da pintura sai da Itália, lá do neoclassicismo, sai daquele lugar e começa a vir para a França. Muitos pintores, inclusive, se mudam para a França para poder estudar a pintura. E a França ela começa a se destacar nesse momento como um novo polo de pintura para a época. É claro que, né, vai ter lá a primeira exposição dos impressionistas, que é chamada a exposição dos recusados, né, que sugestivamente foi dentro de um ateliê de fotografia. E aí isso é muito mal visto pelas pessoas, pela elite, né, francesa, que estava acostumada com outro tipo de pintura, né, com uma pintura que estava, né, mais preocupada com o objeto, com as cores, como eu falei, né? E aí isso começa a se chamar o Salão dos Recusados, tadinhos, né? Era uma coisa completamente diferente do que todo mundo via. E realmente, para a época, foi um choque. Muitos saíram do salão rindo, né? Nem todos os pintores conseguiram vender suas obras, porque realmente foi uma coisa inovadora, transformadora. Mas, como tudo na história, a gente só consegue entender muitos anos depois é que foi se perceber a importância do impressionismo. E é esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Um beijo.